Os estágios de desenvolvimento cognitivo segundo Jean Piaget. Olá, pessoal! Saudações salesianas para todos vocês. O meu nome é Lilian, sou professora e na aula de hoje estudaremos mais sobre o desenvolvimento infantil com foco no aspecto cognitivo, uma vez que para podermos atuar com maior assertividade no processo de alfabetização das crianças, precisamos saber como esse processo de desenvolvimento acontece na infância e o que caracteriza cada fase de crescimento em que se encontram. Preparados? Vamos lá então. De que estamos falando? Quais são os estágios do desenvolvimento cognitivo? Se existe algo que podemos e devemos considerar no processo de aprendizagem, é o desenvolvimento cognitivo. E quando falamos em aprender, não nos referimos somente ao ambiente escolar, mas em todo o contexto que abrange a vida de uma criança, levando em conta também a relação do pequeno com a sua família, com os amigos e as demais pessoas. Sendo assim, a aula de hoje dará enfoque aos estágios que compreendem esse aspecto, que possibilita a autonomia da criança e o surgimento de diversas habilidades cujos resultados tendem a ser sempre satisfatórios ao longo de seu crescimento. Seria difícil superestimar a importância do psicólogo Jean Piaget para a pesquisa de desenvolvimento do ser humano. A teoria dele, que foi chamada Teoria do Desenvolvimento Cognitivo, geralmente considerada como a mais compreensiva na história das pesquisas, é a dele ainda. Embora certos aspectos da teoria de Piaget tenham sido questionados e, em alguns casos, refutados, a sua influência é imensa. Na verdade, a contribuição da teoria de Piaget, como a de outros estudiosos, é mostrada mais pela sua influência em teorias e em pesquisas posteriores do que por sua exatidão máxima. A essa teoria do conhecimento, que hoje compõe uma área das ciências humanas e busca sempre o entendimento científico de como acontece o conhecimento, como o ser humano conhece, como ele surge e como se desenvolve, utilizando sempre o método clínico, hoje damos o nome de epistemologia genética. De onde vem a descoberta do desenvolvimento cognitivo? Bom, quando falamos em desenvolvimento cognitivo, não podemos falar sobre esse tema sem mencionar Jean Piaget, que viveu de 1896 a 1980, psicólogo e biólogo suíço. Esse estudioso é responsável pela elaboração da teoria do desenvolvimento cognitivo, através da qual ele concluiu que existem alguns estágios dentro desse processo de desenvolvimento. Essa análise aprofundada foi impulsionada a partir de uma necessidade de Piaget em relação ao período que compreende, desde o nascimento até a infância. Segundo relatos, o teórico estudou até mesmo a relação desse conhecimento, a elaboração do conhecimento e desenvolvimento das crianças com seus próprios filhos. Outro nome que também exerce grande influência nessa temática é o do pesquisador russo Lev Vygotsky, que viveu de 1896 a 1934 e foi responsável por estudar a ligação do desenvolvimento intelectual da criança com a interação social e as condições de vida de cada uma. Vygotsky baseou seus estudos na relação entre pensamento e linguagem. Ambos, Piaget e Vygotsky, são expoentes das teorias construtivistas. Para Vygotsky, o pensamento é produto de um desenvolvimento complexo, derivado das formas mais complexas de atividade psíquica formadas pelos significantes sociais, pelos significados subjetivos, aquilo que eu penso sobre as coisas, e pelas generalizações para as demais situações da vida a partir dessas duas primeiras
esses dois primeiros elementos, os significantes sociais e os significados subjetivos, gerando assim ideias completas e complexas sobre as coisas, sobre as situações vividas e as pessoas. Esse é o pensamento. Na linguagem, encontramos outros dois conceitos importantes para Vygotsky, que são o significado, que é o sistema objetivo de generalizações, que são formadas por trás das palavras e que são estruturadas pelo desenvolvimento social da linguagem, anterior à formulação de uma necessidade, que seria considerado por Vygotsky o aspecto externo ao sujeito, tudo que existe no contexto onde ele vive. Os sentidos, as significações que estão colocadas socialmente nas coisas, nos objetos, nas relações. E o outro conceito importante para Vygotsky é o conceito de sentido, que é um complexo de fatores com caráter subjetivo, baseado em motivos, intenções e necessidades destinado à formulação verbal. Aqui encontramos o aspecto interno, aquilo que é subjetivo ao ser humano, tudo o que ele pensa sobre o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente. Assim, na relação pensamento e linguagem, a atividade verbal formaliza e auxilia a formação do pensamento, em detrimento de uma realidade já conhecida, generalizando o conteúdo já disponível para a formulação verbal e relacionando o objeto de expressão com uma categoria específica. Então, nesse sentido, Vygotsky ele sempre dizia que a linguagem ela tem uma estrita relação com o pensamento, no sentido de que ela dá o suporte e o material necessário para que o pensamento aconteça e que se formulem os conhecimentos que nós temos. Ele sempre coloca, então, no sentido da linguagem, esses dois aspectos de formulação. O aspecto interno, aquilo que eu penso e sinto sobre as coisas, é um aspecto subjetivo, e aquilo que está posto no mundo, que é o aspecto exterior, centrado no significado das coisas, significado construído historicamente, socialmente, culturalmente pelas comunidades. E outro conceito importantíssimo que está presente na teoria do Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? É todo o percurso que a criança faz desde aquilo que existe na realidade e é um objeto de conhecimento, aquilo que ela precisa conhecer, até aquilo que ela não sabe e ela vai chegar a conhecer com a mediação, com o intermédio de uma pessoa mais experiente. Porque, lembrando que o Vygotsky considera sempre a importância do pensamento e da linguagem. E quando ele faz essa relação e fala da linguagem, um dos aspectos, que é o aspecto externo, o significado das coisas, precisa ser mediado por uma pessoa mais experiente. No caso, é aquela pessoa que vai levar a criança daquilo que ela não sabe, que existe na realidade, até aquilo que ela não sabe ainda e que ela vai conhecer. Nesse percurso daquilo que ela sabe, daquilo que ela não sabe ainda e que ela vai conhecer, esse trajeto é chamado de zona de desenvolvimento proximal, porque ela vai sempre cada vez mais com mais interação com o meio e interação social com uma pessoa mais experiente no mundo, na vivência, ela vai se aproximando daquele conhecimento que ela ainda não sabe e vai resolvendo os problemas, com a ajuda e com a intermediação de uma pessoa mais experiente. Assim, no entanto, como o assunto é desenvolvimento cognitivo, os estudos de Jean Piaget serão evidenciados aqui, para mais do que os de Vygotsky, porque, para ele, o processo de desenvolvimento infantil é dividido em 4 estágios. Para formalizar esses 4 estágios, Jean Piaget aprendeu muito sobre como as crianças pensam, observando várias delas e prestando muita atenção ao que parecia ser erro no raciocínio das mesmas.
Piaget ingressou pela primeira vez no campo do desenvolvimento cognitivo quando, enquanto trabalhava como estudante já graduado no laboratório psicométrico de Alfred Binet, ficou intrigado com as respostas erradas das crianças aos itens do teste de inteligência. Para entender a inteligência, pensava Piaget, a investigação deve ser dupla. Ela deve acontecer observando o desempenho de uma pessoa e, ao mesmo tempo, considerar também por que essa pessoa age assim. Particularmente, Piaget raciocinava o que os pesquisadores podiam aprender tanto sobre o desenvolvimento intelectual das crianças a partir do exame de suas respostas incorretas aos índices do teste, quanto também sobre o exame de suas respostas corretas. Então, Piaget trouxe uma inovação na época e no campo da psicologia, desde que os psicólogos estudiosos da época investigavam só nos testes as respostas corretas, a maioria dos acertos. Piaget passou a investigar os erros das crianças, por que elas erravam e o que significava esse erro, se eles eram erros mesmo. Concluiu que o que as crianças erravam, na verdade, não eram exatamente erros, mas eram desafios que elas estavam enfrentando e que logo mais conseguiriam resolver. Piaget estabeleceu, assim, princípios gerais da sua teoria sobre o desenvolvimento. Ele acreditava que a função da inteligência era auxiliar a adaptação ao meio ambiente. Em sua concepção, os meios de adaptação formam um contínuo de aprendizagem que varia de meios relativamente inteligentes, tais como as habilidades, os reflexos, a meios relativamente muito mais inteligentes, tais como os que exigem insight, representação mental complexa e a manipulação mental de símbolos. De acordo com seu foco na adaptação do sujeito ao meio, acreditava que o desenvolvimento cognitivo era acompanhado de respostas cada vez mais complexas aos estímulos ambientais. Piaget propôs, assim, que a crescente aprendizagem e maturação do sistema nervoso central, bem como a estimulação do meio físico, a aprendizagem social e a tendência ao equilíbrio, que seria mais tarde chamado do processo de equilibração, tanto a inteligência quanto suas manifestações tornariam-se diferenciadas e mais especializadas em vários domínios. Embora Piaget usasse a técnica de pesquisa por observação, grande parte dessa pesquisa era também uma exploração lógica e filosófica de como o conhecimento se desenvolve no ser humano, desde as formas mais primitivas até as mais sofisticadas. Piaget estabeleceu, assim, acreditando que o desenvolvimento ocorre em estágios que envolvem e que se desenvolvem e que evoluem pelos processos de equilibração, no qual as crianças procuram sempre um equilíbrio, um balanço, entre o que elas encontram em seus ambientes e as estruturas e os processos cognitivos que levam a esse encontro, sempre pensando também nas próprias capacidades cognitivas. A equilibração envolve 3 processos básicos: a assimilação, a acomodação, que levam ao processo de adaptação. Em algumas situações, o modo de pensamento e os esquemas, que são as estruturas mentais existentes na criança, são adequados para enfrentar e adaptar-se aos desafios do ambiente. Ela está, assim, em um estado de equilíbrio. Por exemplo, vamos pegar o caso do Arthur. O Arthur teria 2 anos de idade e ele usa a palavra au-au para abarcar todos os animais peludos quadrúpedes que se assemelham ao seu cachorro. Enquanto todos os animais quadrúpedes que ele vê forem como os cachorros que já viu, Arthur permanece em um estado de equilíbrio. Em outras ocasiões, entretanto, a criança é apresentada com informação que não se adapta aos seus esquemas existentes, de modo que surge um desequilíbrio quando os esquemas existentes na criança são inadequados para os novos desafios que ela enfrenta. Assim, consequentemente, ela vai tentar restaurar o equilíbrio do seu pensamento e do seu conhecimento por um processo dito pelo Piaget
de assimilação, que seria a incorporação da nova informação aos esquemas existentes na criança, o que ela já sabe, o que ela já tem. Por exemplo, suponhamos que o cachorro do Arthur é um grande labrador e que Arthur vai passear no parque. E lá no parque ele vê um poodle, um golden e um cão esquimó. Ele tem que assimilar a nova informação em seus esquemas existentes para au-aus. Nenhuma grande alteração até aqui. Porém, se o Arthur também visita um pequeno zoológico e vê um lobo, um urso, um leão e uma zebra e um camelo, ao ver cada novo animal, ele parece perplexo e pergunta para sua mãe: au, au? A cada vez que ele pergunta, sua mãe responde: não, filho, este animal não é um cachorro, este animal é um lobo. Na outra hora, este animal, um leão. Ele não pode assimilar esses animais diferentes em seu esquema existente para au-aus. Em vez disso, ele vai ter que modificar de algum modo, seus esquemas, a fim de considerar essa nova informação, criando, talvez, um esquema mais abrangente para animais, ao qual ele adapta seu esquema existente para cachorros. Piaget diria que Arthur modificou seus esquemas existentes de au-au para au-au pela acomodação, para incorporar os demais tipos de animais. Ele mudou os esquemas existentes para adaptá-los à nova informação sobre o ambiente. Em conjunto, esses dois processos de assimilação e acomodação resultam num nível de informação relevante ao ambiente e vão fazer com que seu pensamento se desenvolva. Além disso, esses processos resultam no restabelecimento do equilíbrio, oferecendo deste modo à pessoa, tal como Arthur, níveis superiores de adaptabilidade, favorecendo com que ele se transporte de um estágio para o outro de desenvolvimento cognitivo. Dessa forma, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget envolve 4 estágios. Esses estágios ocorrem distintamente e se caracterizam por um conjunto de necessidades e interesses específicos de cada área que interagem entre si. A sequência dos estágios segue uma ordem crescente em idade e habilidades cognitivas, motoras, sociais, de linguagem, entre outras. E é necessário ser assim preparado o indivíduo para cada estágio seguinte. Eles ocorrem em uma ordem fixa e são irreversíveis. Uma vez que uma criança entra em um novo estágio, ela apresentará características próprias desse estágio, reunidas por Piaget em seu estudo. Assim, Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo nos 4 estágios principais. Estágio sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos. O estágio pré-operacional, que vai dos 2 anos até os 6, 7 mais ou menos. O estágio operatório concreto, que vai dos 6 aos 7 anos até os 11, 12. E o estágio lógico formal, que vai dos 12 anos em diante. Segundo Piaget, os processos equilibradores de assimilação e de acomodação são responsáveis por todas as mudanças associadas ao desenvolvimento cognitivo. Na sua concepção, é mais provável que o desequilíbrio ocorra durante os períodos de transição entre os estágios. Isto é, apesar de Piaget ter postulado que os processos equilibradores continuem por toda a infância, à medida que as crianças adaptam-se continuamente ao seu ambiente, passam por novos desafios e a necessidade de se adaptarem continua sempre quando algo novo surge em sua vida e precisa ser enfrentado. Estamos falando aqui só da infância porque o estudo do Piaget abrangeu apenas a construção dos processos de desenvolvimento cognitivo na infância, ok? Bom, assim, no primeiro estágio, chamado sensório-motor, a criança começa a controlar seus reflexos e temos o aumento no número e na complexidade de capacidades sensoriais e motoras durante a infância. Segundo Piaget, as primeiras adaptações do bebê são reflexivas, ou seja, ele responde por reflexo. Gradualmente, os bebês obtêm controle consciente e intencional sobre as suas ações motoras. A princípio, eles agem assim para manter ou repetir sensações interessantes para eles.
Mais tarde, entretanto, exploram ativamente seu mundo físico e buscam com afinco novas e interessantes sensações. Ao longo das primeiras fases do desenvolvimento cognitivo sensório-motor, a cognição, o pensamento infantil, parece focalizar-se apenas naquilo que eles podem perceber de imediato pelos seus sentidos. Os bebês nada concebem que não lhes seja imediatamente perceptível. De acordo com Piaget, eles não têm um senso de permanência de objeto, pela qual os objetos continuam a existir mesmo quando não estão presentes fisicamente perto dos bebês. Eles não conseguem ter essa ideia. Por exemplo, antes de aproximadamente 9 meses de idade, os que observam um objeto quando está sendo escondido da sua vista não o procurarão novamente, uma vez que ele está escondido. Se um bebê de 4 meses de idade estivesse observando você esconder um chocalho debaixo de um cobertor, esse bebê ele não tentaria encontrar o chocalho sobre o cobertor, enquanto um de 9 meses tentaria sim, ou de mais de 9 meses. Seu aprendizado de mundo se dá de maneira bem gradual. A criança começa a generalizar os acontecimentos à sua volta. Como resultado, as ideias passam a se cruzar em sua cabeça. O final da fase sensório-motora é marcado pelo surgimento da fala. Outro padrão característico do desenvolvimento cognitivo envolve a passagem progressiva das crianças de um foco sobre si mesmas a um interesse nos outros, isto é, à medida que ficam mais velhas, elas se tornam menos egocêntricas, menos concentradas em si próprias. Observe-se que o egocentrismo é uma característica cognitiva e não um traço de personalidade na teoria do Piaget. Por exemplo, as primeiras adaptações que ocorrem durante a infância referem-se todas ao próprio corpo, ao corpo do bebê, quando os reflexos de sucção podem ser adaptados para abranger a sucção de um polegar ou de um dedo do pé. As adaptações posteriores, entretanto, envolvem também objetos do ambiente externo ao corpo do bebê. Um bebê mais novo, por exemplo, e um bebê mais velho respondem diferentemente à demonstração da permanência do objeto, como já foi dito. Enquanto o bebê mais velho procura o objeto, o mais novo aqui apresentado desvia o olhar tão logo o objeto desaparece da sua vista. Embora pesquisas subsequentes tenham posto em dúvida algumas das interpretações de Piaget quanto à permanência do objeto, parece que os bebês não têm o mesmo conceito com relação à permanência de objetos que os adultos têm. A posse de um senso de permanência do objeto exige alguma representação mental interna de um objeto, mesmo quando este não é visto, ouvido ou de outra forma percebido. As respostas do bebê não exigem uma concepção permanente do objeto ou de qualquer outra representação mental. Seus pensamentos estão concentrados apenas naquilo que ele vê, nas percepções sensoriais e nos comportamentos motores. No fim do período sensório-motor, as crianças começam a representar mais, a mostrar sinais do pensamento representativo, ou seja, as representações internas de estímulos que ela recebe externamente do ambiente, do pai, da mãe, das pessoas que estão em contato com ela e dos objetos. Nesta transição para o estágio que vem depois, que é o pré-operatório, a criança começa a ser capaz de pensar sobre pessoas e sobre os objetos que não são necessariamente perceptíveis no momento que ela está pensando sobre eles. Dessa forma, passamos ao próximo estágio, chamado pré-operatório, que vai de 1 ano e meio, mais ou menos, a cerca de 6 ou 7 anos. A criança começa a desenvolver ativamente as representações mentais internas, que se iniciaram no fim do estágio sensório-motor. Segundo Piaget, o aparecimento do pensamento representativo durante o estágio pré-operatório abre o caminho para o desenvolvimento subsequente do pensamento lógico, durante o estágio das operações concretas. Como o pensamento representativo, chega também a comunicação verbal bem mais desenvolvida. Entretanto, a comunicação ainda é amplamente egocêntrica. Uma conversação pode parecer sem qualquer coerência. A criança fala aquilo que quer falar. A criança diz o que está em sua mente, sem considerar muito o que a outra pessoa está dizendo.
À medida que as crianças se desenvolvem, no entanto, levam cada vez mais em consideração o que os outros disseram, quando criam seus próprios comentários e respostas atrelados ao que foi lhes falado anteriormente. A capacidade para manipular os símbolos verbais para objetos e ações, nomear figuras, imagens, situações e pessoas, ainda que de forma egocêntrica, acompanha a capacidade para manipular os conceitos, e o estágio pré-operatório vai se caracterizando por um acréscimo no desenvolvimento conceitual. Todavia, a capacidade infantil para manipular os conceitos ainda é bastante limitada durante esse estágio. Durante essa fase, as crianças exibem algo que Piaget chamou de centração, ou seja, uma tendência para focalizar somente um aspecto do que está sendo trabalhado, especialmente observável. Então, ele fala que a criança tem um pensamento que opera em bases de experiências concretas e nos objetos físicos, mas que auxiliam muito no desenvolvimento lógico da criança. Por exemplo, este é uma série de testes, faz parte de uma série de testes que Piaget usava para testar a questão da centração nas crianças. Ele representava a elas dois exemplares de trens em dois trilhos paralelos, diferentes, conforme é mostrado na figura abaixo. Usava horários distintos de partida e de parada para cada trem, e fazia-os seguirem seus trajetos em velocidades diferentes. Então, estipulava perguntas sobre quem viajava mais lentamente ou mais rapidamente. Na centração, um único trem está no pensamento. Apesar de Jean Piaget mostrar às crianças que os trens partiam em diferentes horários e deslocavam-se com diferentes velocidades, as crianças não consideravam tais variáveis, pois não podiam descentrar-se da única dimensão que um trem se deslocava de uma distância maior do que o outro. Descobriu então que as crianças com 4 e 5 anos de idade tendiam a concentrar-se em uma única dimensão, geralmente o ponto no qual os trens paravam. Especificamente, tais crianças diriam que o trem que percorrera maior distância nos trilhos também se deslocava mais rapidamente e por maior tempo, sem levar em conta o momento em que os trens tinham começado ou parado. Assim, no estágio pré-operatório, elas concentravam-se em uma dimensão particular de um problema, tal como a posição final dos trens, ignorando todos os outros aspectos da situação, mesmo quando eles eram bem relevantes. Muitas modificações do desenvolvimento ocorrem durante esse estágio. A experimentação intencional e ativa das crianças com a linguagem e com os objetos em seus ambientes resulta em enormes acréscimos no desenvolvimento conceitual e linguístico. Esses desenvolvimentos auxiliam a abrir caminho para o desenvolvimento cognitivo que vem a seguir durante o estágio das operações concretas. Bom, no estágio operatório concreto ou das operações concretas, Piaget diria que a criança representava elas, de crianças de 7 ou 8 anos até os 11 ou 12 anos, as crianças iam se tornar capazes de manipular mentalmente as representações internas que formaram, ou seja, elas trabalham com seu próprio pensamento e não mais apenas a partir do estímulo externo ou das pessoas que estão ao seu redor. Durante o período pré-operatório, é este o comportamento. Em outras palavras, agora as crianças não só têm ideias e memórias dos objetos, mas também elas podem realizar operações mentais com essas ideias e memórias. Entretanto, podem agir assim apenas quando os objetos concretos, por exemplo, ideias e memórias de carros, alimentos, brinquedos e outras coisas tangíveis que podem ser vistas, daí a denominação de operações concretas, estão presentes para auxiliar o seu pensamento. Talvez a evidência mais forte da mudança do pensamento pré-operatório para o pensamento do operatório concreto seja vista nos experimentos clássicos de Piaget sobre a conservação da quantidade.
Na conservação, a criança é capaz de conservar mentalmente, ou seja, lembrar-se de uma dada quantidade, embora observe modificações nas aparências do objeto e na substância. Esses experimentos investigam as respostas das crianças sobre a hipótese de uma quantidade de alguma coisa, por exemplo, o número de peças de um jogo de damas, a quantidade de líquido ou de volume, de massa. A criança vai fazer a hipótese de que a quantidade desse alguma coisa, ela se conserva apesar de nós modificarmos a aparência do objeto. Por exemplo, neste experimento que Piaget fazia, nós temos aqui 3 categorias. A conservação de quantidade de líquido, que é um teste. O outro teste é a conservação da quantidade dos sólidos. E aqui a conservação do número, da quantidade, número e quantidade. Nesse experimento, inicialmente, as crianças contam com uma percepção imediata de como as coisas parecem ser. Gradualmente, ao observar o próprio teste sendo realizado, as crianças começam a formular regras internas, hipóteses, que também são pessoais, em relação a como funciona o mundo e o próprio experimento. Finalmente, elas vão usar essas regras internas, aquilo que elas pensaram sobre o que está acontecendo, para orientar o seu raciocínio, em vez de apenas responder pela aparência. Então, quando 2 copos de suco iguais, baixos e largos, são comparados, né, ou são perguntados, né, se ela concorda que eles contêm a mesma quantidade, para essa pergunta a criança responde sim. Quando usamos um copo mais baixo com um copo mais alto e transportamos a quantidade de suco do copo mais baixo para o mais alto, a resposta da criança pode ser, no primeiro momento, que o copo mais alto tenha mais suco. Ao refazer este processo, a criança, depois de observar, ela vai concluir que nos 2 copos tem a mesma quantidade de suco, né? Porque o que estava neste copo, que continha a mesma quantidade que esse, não foi alterada, nada foi acrescentado ou tirado deste copo, apenas transportado. Então, nesse ponto, ela consegue perceber. No começo da fase operatória concreta, ela não consegue. Porém, para fazer este pensamento até chegar na resposta de que a quantidade de líquido no copo baixo e no copo alto é a mesma, ela precisa visualizar este processo acontecendo. Ela não vai chegar, né, a falar que a quantidade de copo do mais baixo para o mais alto é a mesma sem verificar isto no aspecto concreto. Então, esta é a característica mais importante da fase operatória concreta. A criança precisa visualizar a transformação acontecendo para que ela possa pensar sobre e responder acertadamente sobre essa transformação do objeto. Sem essa passagem, esse acompanhamento da transformação no concreto, a criança não consegue responder de forma correta a pergunta feita. Se eu pegar esses 2, por exemplo, aqui no caso da massinha, né? Se eu pegar esses 2 rolinhos de massinha e fizer, né, com que um deles fique mais magrinho e mais comprido, se vai ter a mesma quantidade de massinha aqui. Se ela não fizer esse processo no concreto, ela não vai conseguir responder que tem. Mesma coisa aqui. Mesmo tendo as quantidades pareadas uma a uma aqui com umas bolinhas, se eu pegar uma fileira e espaçar, se a criança não fizer isso, né, ela mesma, se ela não interagir com essa condição, ela não vai ter condições de responder que a mesma quantidade nas 2 fileiras de bolinhas é igual, que as 2 bolinhas têm a mesma quantidade, que as 2 fileiras têm a mesma quantidade de bolinhas, porém, aqui uma está mais longe que a outra, por isso que ficou diferente, tá bom? A mesma coisa acontece, né? Aqui é uma foto do experimento do líquido acontecendo, né? Então, a criança, olha lá, ela foi perguntada se a gente pegar, né? Se a gente pegar a água e colocar neste copo, se
neste copo vai ter mais água ou menos água, ou em qual copo tem mais água e menos água. A criança, olha lá, ela vai responder sem repetir o procedimento que este copo tem mais água, né? Só porque ele é mais alto. Porém, se ela refizer o processo, né, ela vai pegar a quantidade de copo do mais alto e voltar para o copo mais baixo, ela acaba concluindo que não, que a quantidade é a mesma. Porém, ela precisa passar por essa representação para poder concluir que os dois líquidos tinham a mesma quantidade, independente do lugar onde ele estava sendo depositado. O que a criança operatória concreta pode fazer, então, que a pré-operatória não pode? Bom, em primeiro lugar, a criança operatória concreta, que é essa que nós estamos vendo, ela pode descentrar da dimensão única, que seria a altura do líquido dentro do recipiente, para considerar também a largura deste recipiente. Além do mais, o pensamento operatório concreto ele é reversível, ou seja, ela pode julgar idênticas as quantidades num primeiro momento, pois entende que potencialmente o líquido podia ser redespejado no recipiente original, revertendo dessa forma a ação que foi feita do pequeno para o grande, ela pode colocar o líquido do grande para o pequeno. Uma vez que a criança reconheça internamente a possibilidade de reverter a ação e possa realizar mentalmente essa operação concreta, ela pode também captar a implicação lógica de que a quantidade não mudou. Observe-se, entretanto, que as operações são concretas, isto é, as operações cognitivas agem sobre as representações cognitivas dos eventos físicos reais. O estágio final, assim, de desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, vai envolver ultrapassar tais operações concretas e aplicar os mesmos princípios, os mesmos pensamentos a conceitos abstratos que não exigem a presença dos objetos concretos. Assim, o último estágio de desenvolvimento estudado por Piaget é o estágio operatório formal, que ocorre aproximadamente dos 11 ou 12 anos de idade em diante, envolvendo operações mentais sobre as abstrações, pensamentos e símbolos que podem não ter umas formas concretas ou visíveis. Além do mais, as crianças começam a compreender algumas coisas que elas mesmas não tinham experimentado diretamente. Durante o estágio de operações concretas, elas começam a ser capazes de ver a perspectiva dos outros, se a perspectiva alternativa pode ser manipulada concretamente. Por exemplo, elas podem imaginar como é que outra criança pode ver uma cena, por exemplo, a pintura de uma cidade, quando sentam em lados opostos de uma mesa, onde a cena é exibida. Durante as operações formais, entretanto, finalmente elas são completamente capazes de adotar outras perspectivas além das suas próprias, conseguem trabalhar com outros pontos de vista que não o seu próprio, mesmo quando não estão trabalhando com os objetos concretos. Além disso, no estágio das operações formais, as pessoas procuram intencionalmente criar uma representação mental sistemática de todas as situações com as quais se deparam. Inclusive, são capazes de planejar aquilo que ainda não aconteceu, coisa que as crianças do estágio anterior não conseguiam fazer, precisavam sempre trabalhar a partir do concreto. Assim, um dos testes que Piaget utiliza para perceber essas capacidades mentais mais desenvolvidas e que uma delas significa a capacidade de permutação simples entre categorias diferentes, é este teste que está colocado para vocês aqui. Piaget usou diversas tarefas para demonstrar esse ingresso nas operações formais. Considerem, por exemplo, a maneira pela qual delineamos as permutações, que são as combinações, as variações e diferentes formas de combinar elementos entre si. Parece que aqui as crianças têm uma capacidade maior de trabalhar com os elementos, prevendo possibilidades de combinações. Então, pare por um momento e tente responder a esta questão. Quais são todas as permutações possíveis
das letras A, B, C, D, colocadas em fila. Como é que você abordou o problema? Então, uma pessoa no estágio operatório formal delinearia um sistema de respostas, talvez primeiramente variando a colocação da última letra depois da penúltima e assim por diante. Então, veja as possibilidades: A, B, C, D. AB, mudando aqui, DC. A, C, B, D, mudou a ordem, né, das últimas letras, não da primeira. Ela permanece com a primeira, mudando as outras de lugar. Assim, a lista de uma pessoa operatória formal, ela pode começar por ABCD, como nós vimos aqui, passando por ABDC, ADBC, DABC e assim por diante. É mais provável que a pessoa operatória concreta apenas faça uma lista aleatória das combinações, sem algum plano sistemático. Porque quando aqui a pessoa, né, a criança, ela mantém o A em todas e vai alterando as outras, inclusive seguindo uma ordem, né? Aqui ela mudou só a última com a penúltima, depois aqui ela mudou a segunda letra com a terceira, enfim, ela segue uma regra de pensamento aqui. A criança operatória, ela não faria isso. Ela misturaria todas as categorias e provavelmente ela não daria essas 20, ela não chegaria a essas 24 maneiras diferentes de fazer a permutação simples. Ela daria 3, 4, 5, às vezes até 6 respostas baseadas nas suas trocas aleatórias. Em muitos outros aspectos dos raciocínios dedutivo e indutivo, que são características desse período operatório formal concreto, também se desenvolve nessa etapa, durante o período das operações formais. A capacidade para usar a lógica formal e o raciocínio matemático também cresce durante essa época. Além disso, a sofisticação do processamento conceitual das coisas e o linguístico continua a crescer infindavelmente. Ou seja, aqui a criança consegue já planejar algo que ela quer fazer com passos em sequência, do começo até o fim. Ela consegue trabalhar com causas e consequências dos objetos, das ações que ela mesma faz e que as outras pessoas podem fazer. Ela consegue emitir opiniões sobre acontecimentos e situações com base em estudos feitos já ou então em experiências que ela já obteve e consegue discutir e dialogar com conhecimento e com fundamentação, tudo aquilo que ela deseja representar e deseja se aprofundar mais em termos de conhecimento. Então, gente, dessa forma, nós encerramos essa aula sobre alguns conceitos básicos, algumas delineações sobre como se dá o desenvolvimento infantil cognitivo a partir dos estudos de Jean Piaget. Esse é um estudo extremamente vasto, existe muita literatura disponível, tanto impressa quanto nos meios digitais, e com certeza Piaget foi o precursor do que a gente hoje tem de todos os desenvolvimentos e estudos sobre o desenvolvimento cognitivo, não só cognitivo, mas em outros aspectos, porque é bom enfocar que aqui nós tratamos basicamente do desenvolvimento cognitivo, mas Piaget foi quem postulou que o ser humano ele não se desenvolve só cognitivamente. O desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento social são outras categorias que são extremamente importantes, além do desenvolvimento biológico, porque para finalizar essa nossa fala sobre o desenvolvimento cognitivo, Piaget estudou todas essas questões e esse processo de crescimento do ser humano com base nos estudos biológicos, né, orgânicos, de desenvolvimento orgânico. Por isso, ele nesse estudo, já logo de cara, diz que o ser humano ele não se desenvolve em apenas um aspecto. Ele pode ser observado em desenvolvimento em vários aspectos, sejam eles sociais, as suas relações, seja ele cognitivo, como foi o que nós estudamos, das operações mentais, aquilo que se passa na cabeça das pessoas quando elas interagem com o mundo e com os objetos,
e com as próprias pessoas. Ela tem um desenvolvimento orgânico, biológico, que é a maturação do seu corpo, né, do seu sistema nervoso central, além de também ter um desenvolvimento motor que auxilia em tudo isso. Então, são 4 aspectos trabalhados na teoria de desenvolvimento de Piaget, porém neste vídeo, nesta aula, nós focamos apenas no desenvolvimento cognitivo, até para auxiliar como é que as crianças constroem seu pensamento. E ao fim, por que é tão importante usar recursos concretos com as crianças em fase de alfabetização? Porque elas precisam desses recursos concretos para formalizar o seu pensamento sobre aquilo que está sendo trabalhado com elas. Ok? Espero ter contribuído novamente para o estudo e desenvolvimento de vocês. Até a próxima aula.